última oração do rei Davi. Louvado sejas, meu Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, desde sempre para sempre. A Ti, Senhor, pertence a grandeza, o poder, o esplendor, a glória e a majestade. Tudo que existe no céu e na terra te pertence, ó Deus. Senhor, Tu és o Rei, o supremo governador de tudo. Senhor, devemos a Ti toda riqueza e prosperidade. Governas todas as coisas com o Teu poder e a Tua força, e podes tornar qualquer pessoa grande e forte. Por isso nós Te agradecemos e louvamos o Teu nome glorioso. Em Tuas mãos, ó Deus, está a força e o poder. Meu povo e eu não podemos dar a Ti coisa nenhuma, pois tudo vem de Ti. Quando Te oferecemos alguma coisa, oferecemos apenas o que sempre foi Teu. Tu sabes, ó Deus, que tanto os nossos antepassados como nós passamos pela vida como estrangeiros, como pessoas que estão apenas de passagem. Nossos dias parecem uma sombra que passa. Ninguém escapa da morte. Senhor, vivemos debaixo da Tua proteção. Eu sei que Tu pões à prova o coração dos homens e amas quem é correto. Sinceramente, eu Te dei tudo o que podia. Ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, guarda tudo isto para sempre. Tu conheces os desejos e pensamentos de cada um dos Teus filhos. Faze que todos conservemos bem viva nossa fé. Esses dias parei num lugar tranquilo, me concentrei, olhei para o céu e me lembrei especialmente de você. Pode ser que nem saiba seu nome, seu endereço, preferências, mas nem por isso é justo dizer que não sei nada de você. Todas as pessoas que acreditam no poder de Deus vivem preocupadas umas com as outras e de um modo ou de outro se conhecem. Não importa o nome, nem o endereço ou as preferências. O que importa mesmo é a fé e o amor. O amor que tudo supera e a fé assumida como absoluta confiança em Deus. Por isso orei por você. Estamos todos juntos, guardados no imenso coração do nosso Deus e Pai. E o que de melhor podemos fazer é orar uns pelos outros, para que todos possamos atravessar os momentos difíceis da vida com todo amor e com toda a fé. Esses dias eu orei por você. Orei porque todas as pessoas necessitam de oração. Vou continuar orando para que o Senhor proteja você e sua casa do perigo. Mas uma coisa lhe peço: quando você falar com Deus, ore por mim também.
O rei Jeroboão. O rei de Israel, Jeroboão, cercou de muralhas várias cidades. Ele até ficou um tempo morando em Siquém. Então pensou: do jeito que as coisas estão, quando meu povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios ao Senhor no templo, o coração deles vai se inclinar para o lado de Roboão, rei de Judá, e eles vão me matar. Por isso Jeroboão fez 2 touros de ouro e disse: meu povo, não precisam mais ir a Jerusalém para adorar o Senhor Deus. Aqui estão os deuses de vocês. Foram eles que tiraram vocês do Egito. Então o rei colocou um dos touros de ouro em Betel e o outro em Dan. E assim o povo pecou, indo adorar os deuses falsos. Jeroboão construiu também lugares de adoração no alto dos morros e escolheu para sacerdotes homens que não eram da tribo de Levi. Ele deu ordem para que houvesse uma festa religiosa no dia 15 do 8º mês, como a festa que se realizava no reino de Judá. No altar de Betel, o rei ofereceu sacrifícios aos touros de ouro que havia feito com as próprias mãos. E colocou sacerdotes que serviam nos lugares de adoração que construíra nos morros. No dia que ele mesmo escolhera, Jeroboão foi a Betel e ofereceu um sacrifício no altar, celebrando a festa que havia criado para o povo de Israel. Deus enviou um profeta de Judá a Betel. Quando ele chegou, Jeroboão estava diante do altar para oferecer o sacrifício. Obedecendo a ordem do Senhor Deus, o profeta disse, olhando severamente para aquele altar: Ó altar, ó altar! O que o Senhor Deus de Israel diz é isto: vai nascer um descendente de Davi que se chamará Josias. Sobre você, ó altar, ele matará os que hoje se dizem sacerdotes, oferecendo sacrifícios em cima de você. E o profeta continuou: esse altar vai cair em pedaços. As cinzas que estiverem nele se espalharão. As cinzas espalhadas vão ser a grande prova de que o Senhor Deus, vivo e verdadeiro, falou por meu intermédio. Quando Jeroboão ouviu isso, ficou muito irritado. Apontando o dedo para o profeta de Judá, ordenou: prendam este homem. No mesmo instante, o braço do rei ficou paralisado e ele não conseguiu fazê-lo voltar à posição normal. De repente, o altar caiu em pedaços e as cinzas ficaram espalhadas pelo chão, exatamente como o profeta, no nome de Deus, dissera que aconteceria. Então o orgulhoso rei Jeroboão disse ao profeta: por favor, acalme seu Deus e interceda por mim para que ele cure o meu braço. O profeta fez o que o rei pediu e o braço dele imediatamente voltou ao normal. Então Jeroboão disse: venha comigo até minha casa e coma alguma coisa. Tenho que recompensar você pelo que me fez. Mas o profeta respondeu:
Mesmo que o Senhor me desse a metade da sua riqueza, eu não iria com o Senhor. Não comeria nem beberia nada em sua casa. O Senhor, meu Deus, mandou que eu não comesse nem bebesse nada e que não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde vim. E assim o profeta de Judá não voltou pelo mesmo caminho pelo qual viera. Ele voltou por outra estrada. A história de Neemias. Esta é a história de Neemias, filho de Acalias. Eu me chamo Neemias. No tempo em que passei por Suzã, a capital da Pérsia, o rei era Artaxerxes. Anani, meu irmão, chegou de Judá trazendo alguns companheiros junto com ele. Então eu fui correndo pedir notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Como vai Jerusalém? E o povo de Deus? Eles me contaram toda a desgraça. Aqueles que não haviam morrido estavam numa terrível situação na província de Judá. Todos na minha terra enfrentavam enormes dificuldades. Eles me contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto desprezavam meus irmãos. Depois, como se estivessem preparando meu espírito, bem devagarinho, disseram o que acontecera com as muralhas de Jerusalém. Ainda estão caídas, e os portões que foram queimados continuam do mesmo jeito. Ninguém os consertou. Quando ouvi isso, comecei a imaginar o quanto era grande a dor do povo de Israel. Meu coração não aguentou. As lágrimas foram correndo por meu rosto. Então me sentei e chorei amargamente, pensando no meu povo. Por que tanto sofrimento, um depois do outro, Deus meu? Durante vários dias fiquei ali chorando, sem comer nem beber coisa nenhuma. Então orei assim: ó Deus do céu, Tu és grande e nós tememos o Teu nome. Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que Te amam e obedecem aos Teus mandamentos. Olha para mim, Senhor, e ouve as orações que faço dia e noite em favor daqueles que Tu escolheste como servos, os filhos de Israel. Confesso que nós, o povo de Israel, temos cometido muitos erros. Meus antepassados e eu temos pecado muito. Nosso comportamento é uma ofensa ao Teu santo nome. Não temos obedecido aos Teus mandamentos e às leis que nos deste por meio de Moisés, Teu servo. Lembra-te agora do que prometeste, ó Deus. Se vocês forem infiéis a mim, eu os espalharei entre outras nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta ao lugar que escolhi para ser adorado. Mesmo que vocês estejam dispersos por todo o mundo, pelos confins da terra. Senhor, Israel é Teu povo. Tu o livraste do cativeiro com Teu grande poder e com a Tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os que têm prazer em Te adorar.
Ah, Senhor, que eu tenha sucesso hoje e que o rei da Pérsia seja bondoso para comigo. Nesse tempo, eu era copeiro, encarregado de provar e servir vinho ao rei. O que vou contar agora aconteceu 4 meses mais tarde, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Um dia, quando o rei estava jantando, eu, como sempre fazia, peguei o jarro de vinho, provei dele e fui servi-lo. Era função primordial do copeiro provar tudo antes de ser servido ao rei. O rei nunca me vira triste daquele jeito. Por isso, estranhando, me perguntou: por que você está assim, tão triste? Está por acaso doente? Ou será que está se sentindo infeliz? Então fiquei muito assustado. No entanto, fui sincero. Que o rei viva para sempre. Como posso deixar de estar triste se a cidade onde meus pais estão enterrados caiu na desgraça? Jerusalém virou um monte de ruínas e seus portões foram queimados. O rei me perguntou: o que é que você deseja? Orei a Deus no íntimo e depois respondi: se o senhor estiver contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá. Preciso reconstruir a cidade onde meus pais estão enterrados. Então o rei, tendo a rainha ao lado, me olhou com firmeza e disse: quanto tempo vai durar a sua viagem? Quando imagina que poderá estar de volta? Indiquei uma data e o rei imediatamente concordou com meu pedido. Disse então ao rei: se lhe parecer bem, ó rei, e puder, faça o favor de mandar cartas para os governadores da província de Eufrates Oeste, com instruções para que me deixem passar até a região de Judá. Pedi também uma carta para Asaf, o guarda florestal do rei, dando-lhe instrução para que me desse madeira para fazer os portões da fortaleza que protege o templo e para levantar as muralhas da cidade e a casa onde eu iria morar. Porque o Senhor estava comigo, o rei me deu tudo quanto lhe havia pedido. Ele mandou que me acompanhassem alguns oficiais do exército e uma tropa da cavalaria. Então eu viajei para a província do Eufrates Oeste e ali entreguei aos governadores as cartas do rei. Mas Sambalate, da cidade de Bet-Horon, e Tobias, um oficial do país de Amon, ficaram muito aborrecidos quando souberam que alguém tinha vindo para ajudar o povo de Israel. Cheguei a Jerusalém e durante 3 dias não contei a ninguém o que estava fazendo na cidade. Agi de acordo com o que Deus me havia colocado no coração. Levantei-me no meio da noite e saí, junto com alguns dos meus companheiros. Levei apenas o animal que montava. Era madrugada quando saí da cidade pelo portão do vale, no oeste, e fui para o sul, passando pela fonte do dragão até o portão do lixo. À medida que caminhava, ia examinando as muralhas da cidade, totalmente destruídas pelo fogo. Então virei para o norte e fui até o portão da fonte e para a represa do rei. Mas o animal
não encontrou lugar de modo a poder passar pelo entulho. Por isso fui até o vale do Cedron e passei por ele, sempre olhando para as muralhas. Então voltei pelo mesmo caminho pelo qual havia seguido e entrei de novo na cidade pelo portão do vale. Nenhum dos homens do conselho ficou sabendo aonde eu fora, nem o que havia feito. Não contei absolutamente nada aos sacerdotes, nem às autoridades, aos oficiais ou a qualquer pessoa que iria participar do trabalho. Ninguém sabia dos meus planos de reconstrução das muralhas de Jerusalém. Nesse momento eu disse: vejam como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas e seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com esta decadência. Então contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado. E também lhes revelei o que o rei da Pérsia me dissera. Todos ficaram me olhando e falaram: bendito seja Deus, Neemias. Vamos começar a reconstrução agora mesmo. E iniciaram imediatamente o trabalho. Contudo, Sambalate, Tobias e um árabe chamado Gesem, sabendo do que estávamos fazendo, começaram a rir e a caçoar de nós. O que é que vocês estão fazendo? Por acaso pretendem se revoltar contra o rei? O Senhor vai nos dar o maior sucesso, porque Ele nos escolheu. Vamos começar a reconstruir. Mas vocês que estão aí zombando de nós não são donos de coisa nenhuma na cidade de Jerusalém. Não têm nenhum direito como cidadãos e não têm nada a ver com este grandioso projeto de Deus. O ataque dos inimigos. Quando Sambalate ouviu dizer que os judeus estavam reconstruindo as muralhas, ficou furioso e cheio de ciúmes. Zombando de nós, falou na frente dos colegas e do exército de Samaria: o que estão fazendo lá esses judeus miseráveis? Que loucos! Será que pretendem reconstruir a cidade inteira? Pensarão por acaso que oferecendo sacrifícios irão terminar o trabalho em apenas um dia? Será que dos montões de entulho e pedras que foram queimadas poderão retirar material para a construção? Tobias estava com Sambalate e disse: imagine só que tipo de muralha essa gente deve estar construindo. Tenho certeza de que até uma raposa derrubará esta construção. Ouve, ó Deus, como eles vivem caçoando de nós. Faze que sua zombaria recaia sobre a cabeça deles. Que tudo o que têm seja roubado e que terminem como prisioneiros numa terra estrangeira. Senhor, não perdoes o mal que eles estão fazendo e tramando contra nós.
E não te esqueças dos pecados que cometeram, pois nos insultaram sem piedade, a nós que estamos reconstruindo em teu nome. Assim trabalhamos na reconstrução da muralha, e logo elas já estavam na metade da sua altura total, porque o povo estava muito disposto e animado. Nossos inimigos ficaram furiosos quando souberam que estávamos continuando o trabalho de reconstrução das muralhas e que suas brechas já começavam a ser tapadas. Então nossos inimigos combinaram que viriam juntos atacar Jerusalém e provocar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos homens para ficarem dia e noite em vigilância contra eles. O povo de Judá cantava assim: os carregadores já estão cansados e ainda há muito entulho para carregar. Quando terminaremos a construção desta muralha? Nossos inimigos diziam: eles nem imaginam que vamos atacá-los. Quando perceberem, já estaremos em cima deles e não terão como reagir. Aí poderemos matá-los e não terminarão o trabalho da reconstrução. Mas os judeus que moravam entre eles vieram várias vezes nos avisar dos planos que tramavam contra nós. Por isso eu armei o povo com espadas, lanças, arcos e flechas e os coloquei atrás das muralhas por grupos de famílias em todos os lugares onde ainda não estavam consertadas. Observando que o povo estava muito preocupado, procurei acalmá-lo, dizendo: não tenham medo dos nossos inimigos. Lembrem-se de que Deus, o Senhor, é grande e terrível. Então, lutem pela pátria, por seus filhos, sua mulher e seu lar. Quando nossos inimigos perceberam que descobríramos tudo o que eles planejavam contra nós, compreenderam que Deus havia atrapalhado os planos deles. E aí voltamos para o nosso trabalho na reconstrução das muralhas. Contudo, desde aquele dia, metade dos homens trabalhava na reconstrução do muro e a outra metade ficava armada de lanças, escudos, arcos e flechas. E os carregadores trabalhavam assim: com uma das mãos faziam o trabalho e com a outra seguravam a arma. Cada qual tinha uma espada presa na cintura enquanto fazia o trabalho. E eu disse aos nobres, aos conselheiros e ao povo em geral: a área da reconstrução é muito extensa e nós estamos espalhados pelas muralhas. Ficamos longe demais uns dos outros. Quando ouvirem soar a corneta tocando o alarme, venha o som de onde vier, reúnam-se comigo. Então Deus vai lutar por nós. E assim, todos os dias, do nascer do sol até a hora em que as estrelas apareciam, metade de nós trabalhava nas muralhas, enquanto os outros ficavam de guarda, armados e de prontidão. Nessa mesma época, ordenei ao povo: cada um com seu ajudante deve pernoitar em Jerusalém. A noite será para vigilância e o dia para o trabalho. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus ajudantes e guarda-costas, enfim, nenhum de nós tirava a roupa nem mesmo para dormir. E nossas armas estavam sempre em nossas mãos.
enfrentando a crise social. Algum tempo depois, muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres, começaram a reclamar contra os compatriotas judeus. Uns diziam: nossas famílias são grandes e precisamos de trigo para nos alimentar e continuar vivos. Para não morrer de fome, tivemos de penhorar nossos campos, nossas plantações de uvas e nossas casas, a fim de comprar o trigo. Outros diziam: tivemos de pedir dinheiro emprestado para pagar os impostos ao rei. Hipotecamos nossos campos e nossa plantação de uva. Somos da mesma raça dos judeus e nossos filhos tão bons quanto os deles. Por que então sermos obrigados a vê-los trabalhando como escravos? Algumas das nossas filhas já foram vendidas como escravas. E não podemos fazer nada para evitar isso, pois nossos campos e nossas plantações foram tomados de nós. Então, quando eu, Neemias, ouvi essas queixas, fiquei muito indignado e resolvi fazer alguma coisa. Repreendi os nobres e os conselheiros. Cada um de vocês está extorquindo juros do próprio irmão. Depois de pensar muito nisso, convoquei uma grande assembleia contra eles e disse: na medida do possível, temos comprado novamente nossos patrícios judeus que tiveram de se vender a eles como escravos. E agora vocês, que são judeus, estão forçando seus irmãos da mesma pátria a se venderem a vocês. Os nobres e conselheiros ficaram mudos. Não encontravam nenhuma explicação para apresentar. E eu continuei: isso que vocês estão fazendo é errado. Vocês deveriam temer o Deus de Israel e fazer o que é direito, em vez de darem aos nossos inimigos, os não-judeus, razão para caçoarem de nós. Também eu, meus irmãos, e os homens que trabalham para mim, temos emprestado dinheiro e trigo ao povo. E agora, vamos perdoar definitivamente esta dívida. Portanto, quero que vocês também perdoem todas as dívidas do povo: dinheiro, trigo, vinho ou azeite. E devolvam agora mesmo seus campos, suas plantações de uvas e de oliveiras e suas casas. As autoridades do povo responderam: tudo bem, nós vamos fazer o que você está mandando. Devolveremos as propriedades e cobraremos as dívidas. Rapidamente chamei os sacerdotes e fiz com que as autoridades jurassem que realmente iriam cumprir o que estavam prometendo. Também sacudi meu manto e disse: é assim que Deus vai sacudir qualquer um de vocês que não cumprir o que está me prometendo. O Senhor vai tirar dele a sua casa e tudo o que ele tem, e o deixará sem nada. E toda a assembleia do povo respondeu: amém, que assim seja. Então, de coração renovado, louvaram ao Senhor e cumpriram a promessa que fizeram. Desapego de Neemias. Desde que há 12 anos fui nomeado governador do território de Judá, nem eu, nem meus irmãos comemos a comida que eu tinha direito como governador. Antes de mim,
os governadores haviam sido uma carga pesada para o povo. Aqueles que nos antecederam exigiam que se pagasse quase meio quilo de prata por dia, a fim de comprar comida e vinho. Era tão grande a opressão que até seus empregados exploravam a população. Mas eu não fiz nem faço nada disso. Tenho temor de Deus e sei o quanto é pesada a mão do Senhor quando pretende fazer justiça. Além disso, trabalhei com todas as minhas forças na reconstrução da muralha e não comprei nenhuma propriedade. Coloquei meus empregados a serviço da reconstrução. Também hospedei na minha casa 150 judeus e os chefes deles, além de todas as pessoas dos países vizinhos que vinham à minha casa. Todos os dias mandava preparar um boi, 6 ovelhas das melhores e muitas galinhas. E a cada 10 dias mandava buscar uma nova remessa de vinho. No entanto, eu sabia perfeitamente que o trabalho duro pesava sobre o povo. Por isso, nunca pedi o dinheiro da comida a que tinha direito como governador. O que sempre pedi foi que o Senhor levasse em conta o que eu havia feito pelo povo de Israel. Terminamos de reconstruir as muralhas depois de 52 dias de trabalho. Nossos inimigos, ao saberem disso, se sentiram completamente desmoralizados. Então se convenceram de que somente nosso Deus e mais ninguém poderia realizar uma obra dessas, tão maravilhosa. Não se revolte por causa dos maus, nem tenha inveja deles. Os maus não têm futuro, são como a luz que está se apagando. A honestidade torna mais fácil a vida dos bons, porém os maus causarão a própria desgraça. Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece seu coração e sabe seus verdadeiros motivos. Ele pagará segundo aquilo que cada um fizer.